Bom, primeiro nós temos que entender que quem foi fundador de um partido, que foi o PT, quem lutou na luta contra a ditadura militar 10 anos, na clandestinidade, na cadeia, tinha no PT um grande sonho de transformação social e ele cumpriu esse papel, pelo menos até o final da década de 80, tranquilamente. Só que sair do PT, que se tornou um partido promissor, grande, estratégico para a Revolução Brasileira, foi uma opção muito difícil de ser feita. Então, depois de 25 anos, nós tivemos que fazer esta escolha e ela foi muito sofrida, porque, na verdade, uma grande parte da militância, sem dúvida, queria que o PT não tivesse tomado o rumo que tomou e preferiria continuar no PT naquele momento. Mas a verdade é que aqueles que rebaixaram o programa e foram para o financiamento privado, né, mostraram um caminho de um partido que ia se perder lá na frente, que se confirmou agora. Então nós começamos esse conflito no plenário da Câmara, que se estendeu, e nesse contexto, os enfrentamentos que houveram, nós decidimos votar contra o projeto, eu, a Luiz Helena, a Luciana Genro, João Fontes, e teve companheiros que se abstiveram e eles, como eram muitas abstenções, eles suspenderam, como o Chico, o Ivan e outros, né? E para nós, eles nos colocaram na comissão de ética do PT, por incrível que pareça, a comissão de ética, não é certo? E o relator do processo, por exemplo, da Luiz Helena, foi Delúbio Soares. E meu, da Luciana e do João Fontes foi o Silvinho Pereira, que ficou conhecido como o Silvinho Land Rover Pereira. Eu acho que ele é um dos precursores do Lava Jato, porque ele ganhou esse Land Rover de uma empresa que trabalhava para a Petrobras, que depois teve que devolver. Mas foi o relator que pediu a nossa expulsão, e isso culminou no dezembro de 2003, que eles promoveram a nossa expulsão, numa reunião do Diretório Nacional do PT no Blue Tree, né, que tem aquele hotel luxuoso aí do outro lado, não é certo? Então foi ali que foi realizada a reunião do Diretório Nacional do PT e que ali nos expulsaram do PT. Logo de cara, o governo Lula, não é certo? Que eu tinha sido reeleito deputado federal, a primeira atitude que o Lula tomou foi de convidar os 27 governadores para caminharem do Palácio do Planalto para trazer para cá os projetos de reforma da Previdência e reforma tributária. A tributária nunca se levou à frente, mas a reforma da Previdência, que atacava o direito dos trabalhadores, obviamente nós nos insurgimos contra isso. E a Luiz Helena já tinha se negado a votar no Sarney para a presidência do Senado e também para o Henrique Meirelles para o Banco Central, que foi presidente do Banco Boston durante anos, não é certo? E isso começou o conflito. E aí, então, esse processo se desenrola, não é? A tensão vai aumentando dentro do PT. Nós passamos a ter um bloco que funcionava praticamente como uma fração, não é? E aí o episódio do Mensalão foi como uma gota d'água num processo que já vinha acontecendo. Nesse tempo todo, vários parlamentares que éramos do PT começamos a discutir abertamente com a Luiz Helena, com a Luciana Genro, com o Babá, a formação desse novo partido que veio a ser o PSOL. Além de que a crise do Mensalão se agudizava, de modo que tanto do ponto de vista ético, mas principalmente até num primeiro momento, as divergências programáticas, na medida em que o PT, no governo nacional, abandonou a ideia de um governo democrático e popular, capaz de constituir reformas no presente sem deixar o pé no futuro da transformação estrutural rumo ao socialismo. Bom, eu vivi essa situação bem de perto. Eu era deputado federal pelo PT quando o Lula se elegeu presidente pela primeira vez em 2002. E nós então começamos a nos sentir incomodados com a série de medidas do governo Lula. Primeiro foi a autonomia do Banco Central, a nomeação do Henrique Meirelles, um banqueiro para o Banco Central, que daí veio
a proposta de autonomia do Banco Central, a liberação dos transgênicos, a não realização da reforma agrária e um episódio que foi um episódio muito forte, que foi a questão da reforma da Previdência. Na verdade, a história do PT foi que à medida que ele foi crescendo, ele foi ampliando as suas alianças com a burguesia até chegar à eleição de Lula, tá certo? E nisso nós já tínhamos nos enfrentado. Eu, particularmente, fui expulso 2 vezes do PT. Né? A primeira vez em 92, que eu era deputado estadual, que foi expulso toda a Convergência Socialista, e que eu fazia parte da Convergência Socialista. Mas nós discordarmos que aquele momento não seria o momento de sair do PT. Então nós pedimos nosso reingresso ao PT, certo? E continuamos lutando, divergindo, e até o momento que culminou com a eleição do Lula, certo? Mesmo que a decisão de sair, figuras importantes como Plínio de Arruda Sampaio, não é? Ivan Valente, eu no Pará, foram várias lideranças ligadas à PS, mas mais do que isso, um campo de pensadores, de militantes de esquerda viram que não era mais possível permanecer no PT. Por mais democrática que seja a jornada de debates com a base, com a militância, muitos não se convencem e muitos não conseguem participar de forma mais profunda do debate. E nós começamos essa batalha muito dura, foi muito difícil, né? Porque quando nós tínhamos construído um partido como o PT, né, que era a esperança, que juntava as esperanças desse Brasil, e infelizmente, né, a Carta aos Brasileiros, depois a votação da reforma da Previdência, dava uma outra sinalização, né, que o pessoal começou a nascer ali. Nisso já com a vinda de outros companheiros também, que vieram se somar a nós, não foram apenas 4 radicais, mas nos taxaram disso aí, então nós ficamos conhecidos como os radicais do PT. Mas os radicais do PT estavam somados como outra quantidade de radicais que estavam saindo do PT naquele momento, que saíram junto com a gente também. Formamos então o chamado Bloco de Esquerda, né? Nós éramos vários parlamentares, né, que éramos uma espécie de dissidência dentro do partido, tá? Do ponto de vista daquilo que era mais caro do nosso programa, que nós entendíamos que não estava sendo cumprido ou que estava sendo traído, principalmente nessas propostas que eu falei há pouco. De modo que a saída significou também, em vários estados, a decisão de sair dos órgãos de governo federal. E isso, naturalmente, criou resistências, seja pela não concordância de que o projeto do PT estava esgotado, né, de que já não se disputava mais o governo para um projeto de esquerda socialista, que o PT tinha sido ganho para um projeto neoliberal, né, mas também porque alguns militantes, em alguns poucos cargos federais, nas regiões, criaram vínculos para além do empregatício, vícios, né? E, nesse sentido, saíram muitos militantes nacionalmente. Alguns permaneceram, de modo que se quebrou um conjunto de elos, não é? Houve uma perda quantitativa e, naturalmente, uma perda qualitativa compensa essa perda quantitativa. Olha, 2005, poucos dias após a fundação legal do PSOL, nós, no Brasil inteiro, após um encontro nacional, avaliamos que o governo dirigido pelo Lula não estava mais em disputa, que aquelas reformas que criaram a tensão e a expulsão de alguns militantes do PT, ela representava, na verdade, uma visão de mundo, uma visão de governo comprometido com a lógica do lucro, a lógica do capital, e que algumas políticas compensatórias não justificavam a permanência dentro do PT. Na questão da reforma da Previdência, uma parte, né, já da bancada do PT que veio a formar o PSOL foi expulsa, né? E 3 dos que foram expulsos passaram a trabalhar na perspectiva da construção de um novo partido. Luiz Helena, Luciana Genro, Babá. Teve o João Fontes também, mas ele não encaminhou para a formação do novo partido. Outros de nós continuamos brigando por dentro do PT. Já na véspera, tá certo, da formação do partido,
quando era um ano ainda antes da eleição, nós 5 que ainda estávamos no PT, rompemos, não é, e passamos a integrar o novo partido. O Ivan Valente, de São Paulo, o Chico, do Rio de Janeiro, Orlando Fantasini, que também de São Paulo, tá certo? A Maninha, do Distrito Federal, e eu. Então esses 5 parlamentares, e aí mais Plínio de Arruda Sampaio, e aí mais outros companheiros e companheiras, acabamos abraçando a ideia da construção do que veio a ser chamado de um novo abrigo para a esquerda socialista, democrática e revolucionária do nosso país. Então foi um momento decisivo, não era um momento de grandes mobilizações sociais, era um momento de resistência, era um momento em que o PT estava no poder e nós abrimos mão claramente de estar no poder para continuar ao lado das bandeiras que nós sempre defendemos à época que estávamos no PT. É o desencanto que causa empolgação, né? Porque, por exemplo, a situação do desencanto com o PT, né, felizmente nós criamos uma alternativa para esse desencanto que foi o PSOL. E isso com todas as dificuldades que você sabe. Então a eleição do Freixo, que chegou a quase 30% do eleitorado da capital do Rio de Janeiro, né, isso fez com que o PSOL tivesse uma representação de vereadores no Rio também, mas ao mesmo tempo isso abriu espaços nacionais para quando a Luciana disputou, se transformar numa referência desses trabalhadores desencantados com o PT. Então o PSOL apareceu como um grande abrigo daqueles que queriam continuar a luta socialista, a luta por um programa democrático e popular, pela ética na política, né? E por um programa de transformações sociais de baixo para cima. Foi isso que nós fizemos ao aderir ao PSOL e ao construir o PSOL. Então, para nós, o PSOL ele é um partido hoje que cumpre um papel referencial, que é a referência da esquerda política, ideológica e ética nessa conjuntura. Isso aí nós já vínhamos discutindo, na verdade, né, até antes da nossa expulsão, qual seria o nosso caminho. E nós verificamos que não seria ir para outro qualquer partido, né? Então a ideia, na verdade, foi de que nós construíssemos um novo partido. Nesse sentido, nós começamos a discutir com algumas lideranças a nível de outros nacional, de outros estados. E assim que nos expulsaram, nós partimos para um processo de construção do novo partido. Isso significa que nós teríamos que sair caminhando pelo Brasil inteiro para divulgar a ideia e também a coleta de assinaturas. Então, ano de 2004, nós desenvolvemos todo esse processo. Nós, a classe trabalhadora, né, junto, o pessoal tentando romper, né, com essa mesmice que vive nesse país, mas agora nós, como diz os sociólogos, estamos vivendo tempos interessantes. Né, tempos de mudança, tempos onde a classe trabalhadora, o povo, a população que vive na cidade, né, com essas tranqueiras todas que hoje a cidade estão vivendo, né, penso numa outra saída, né, em um outro mundo, né, e nós temos que ter direito à felicidade. Né, o PSOL, em síntese, luta pela felicidade. Nós achamos que é possível ter um mundo onde a juventude não tem que tomar remédio para ficar acordado, remédio para dormir, remédio para ser feliz. Nós achamos que as relações humanas, relações de camaradagem, de companheirismo, onde a riqueza seja distribuída, mas nós não queremos acumular bens, nós queremos a convivência na sociedade o mais harmônica possível, ter direito ao conhecimento, à ciência, às artes, né, que hoje a população está expropriada disso, né? Tudo virou mercadoria e nós queremos acabar com isso. Nós queremos que a sociedade se aproprie da sua produção cultural, que se aproprie, né, do que ela construiu. Por isso o pessoal tem que ser o novo, né? Tem esse dever e também com a tradição, né? A tradição da nossa classe, a tradição das nossas lutas que estão por aí e para construir esse mundo novo. Eu acho que esse compromisso com o projeto estratégico de transformação radical da sociedade, de negação do capitalismo, mais do que um programa de caráter democrático popular, o PSOL sonha com um futuro de homens e mulheres livremente associados, a sociedade sem nenhuma forma de exploração ou de expoliação
de direitos, nenhuma forma de preconceito, de violência. Então, você colocar um trabalhador, uma trabalhadora, um pai de família, uma dona de casa para discutir política, muitas vezes é ele enfrentar o patrão dele, o patrão imediato. Isso é muito desafiante e é muito difícil de mostrar para o trabalhador que ele tem os mesmos direitos que o patrão dele de participar da política. Por quê? Porque o que manda, em muitos rincões ainda, é o autoritarismo e é o pensamento conservador. O fundamental que deve balizar as condições para construir a unidade em torno da luta por mais direitos é a disposição de lutar. E o pessoal tem apostado nisso, na minha opinião, corretamente, apostado em construir, junto com parceiros dos movimentos sociais e também do espectro partidário, um espaço, digamos assim, que possa ter como centro da unidade a luta por mais direitos, num momento que, como todos nós sabemos, há uma ofensiva pela retirada de direitos. A conjuntura é muito dinâmica, né? Nós temos que entender que há momentos de ascenso, de descenso, há momentos de crédito a outras ideias e a outros projetos, e há momentos de descrédito. Então, no meio de uma crise política e econômica, nós podemos ser saídas pela direita ou pela esquerda. O nosso papel é apostar na saída pela esquerda. Se a gente criou um referencial programático, político, ideológico e ético, e é capaz de capitalizar esse sentimento popular pela mudança, então o pessoal vai crescer. Mas ele certamente encontrará dificuldades, porque num país conservador, em que a elite dominante, né, domina os meios de comunicação de massa, domina os meios de produção, não é simples construir um outro imaginário, mas é necessário. Este sonho estratégico é que atrai hoje grande parte dos cidadãos, filiados ou não a partido de esquerda, que querem naturalmente ter um instrumento de luta em seu favor. Eu creio que é uma conjuntura favorável, mas o Congresso do PSOL deve deixar claro qual a sua estratégia e qual a sua tática para ganhar corações e mentes. Se nós queremos ser um partido de quadro, nós já somos. Mas se queremos ser um partido de quadros, com capacidade de formulação e, ao mesmo tempo, um partido representativo das massas populares, nós temos que acreditar que a conquista de corações e mentes pressupõe um esforço de diálogo com a sociedade de um modo mais amplo e ganhar sindicatos, associações de moradores, centros comunitários, influenciar nos movimentos sociais de gênero, LGBT, contra o racismo, movimentos indigenistas, movimentos ambientalistas. Então esse é o desafio que o pessoal tem de convencer os trabalhadores e as trabalhadoras de que a política também faz parte e que eles podem participar do direito deles. Então nós provamos, né, e vários outros companheiros, não só parlamentares, militantes, ativistas, sindicalistas, juventude, mostraram que é possível construir um novo, né, e é possível, com dedicação, justeza de linha revolucionária, né, compromisso ideológico, você construir uma alternativa política respeitada na sociedade. Porque para quem tem um programa radical, que ataca os problemas pela raiz, quem defende a reforma agrária e urbana, quem defende a democratização dos meios de comunicação de massas, né? Quem quer outra política econômica que não essa neoliberal, quem quer uma auditoria da dívida, não será beneficiado pela cobertura da imprensa. Então, construir um espaço para onde possam confluir movimentos, partidos, organizações que lutam para ter mais direitos sociais assegurados para o povo brasileiro é a principal aposta do PSOL. Ou seja, nem governo por um lado, nem fazer dessa frente um sustentáculo para a manutenção de um projeto que já mostrou seus limites, nem ao mesmo tempo apostar que a superação desse projeto se encontra na volta para o passado, no retrocesso daqueles que já governaram e mostraram que são incapazes de modificar a situação do povo brasileiro. Essa é a tarefa principal do PSOL, construir outro imaginário, outra narrativa em que o povo seja protagonista e sujeito da sua própria história. Nós, nesses 10 anos, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos carregando, né, junto conosco, a tradição de mais de 100 anos da história do movimento operário, né, mais de 100 anos da história do nosso povo. Então, nós estamos aqui para dizer que é possível defender esse programa, é possível crescer no movimento popular e é possível crescer na institucionalidade também.
A primeira eleição que aconteceu, que nós disputamos com a Heloísa Helena, foi muito importante porque começou a dar visibilidade para o partido de que existia uma voz dissonante na sociedade que não concordava com o que estava sendo colocado ali, achando que a eleição era simplesmente disputar. E a Heloísa Helena era a voz de que era um projeto político que estava se disputando numa alternativa de sociedade. Essa foi a importância da candidatura da Heloísa Helena. Eu acho que é um processo de acumulação, entendeu? Eu colocaria a primeira campanha ainda em 2006 da Heloísa Helena, né, que acho que o partido teve 7% dos votos e teve uma presença boa, forte na sociedade. E nós tivemos eleição de bancadas. Sim, na verdade, essa primeira eleição foi contra tudo e contra todos, né? Porque nós não tínhamos dinheiro, Heloísa andava pelos aeroportos sozinha, né? E a gente não tinha como bancar uma campanha a presidente, mas os movimentos sociais tiveram um papel fundamental. Sindesprev no Rio de Janeiro, por exemplo, o congresso dos trabalhadores do Sindesprev disseram que é necessário construir um outro partido, um sindicato dizendo que tinha que dar outro rumo político, não só sindical. O Plínio representou para nós esse símbolo de dignidade, de quem acredita no seu povo, como nós acreditamos, e acredita no futuro desse país, um país tão rico, com muitas possibilidades de desenvolvimento. Mas, desgraçadamente, há 500 anos, governado por uma elite brutal, violenta e que exclui das possibilidades o povo de ser o protagonista de suas mudanças. A disputa do Plínio foi uma disputa muito acirrada, né? Nós chegamos a ter 2 convenções, né? Uma do Plínio e a outra de outros candidatos internamente. Mas por quê? Porque todo mundo queria ser a voz do partido. Só que todo mundo sabia do partido, e foi o que prevaleceu, que o Plínio tinha mais condições políticas de expressar isso, né? De expressar a insatisfação que a sociedade vivia e vive até hoje com a política que está colocada. Então foi uma disputa acirrada e que lá na Casa do Estudante do Rio de Janeiro nós definimos que o candidato que poderia representar essa ideia do Partido Socialista e Liberdade era o Plínio de Arruda Sampaio. Ele que tanto amou a causa da reforma agrária, da transformação no campo nesse país, ele levou uma mensagem de mudança, de transformação e honrou com muita dignidade a tarefa que o PSOL lhe reservou, de ser um candidato a presidente da República à altura desses desafios da construção de um novo Brasil. Plínio, como tantos, são exemplo dessa dignidade que o PSOL sempre tem que acolher e fazer com que se expresse na luta por mudança em nosso país. E acho que a campanha da Luciana, ela tem esse desabrochar, né, de algo que vinha sendo plantado desde então, de algo que vinha sendo construído desde então. Se houvesse uma eleição presidencial hoje, tá certo? Com a companheira Luciana como candidata, te falo que o percentual seria muito maior. Mesmo porque o que eles estão fazendo com a lei da mordaça é tentar impedir o crescimento do PSOL, mas não vão conseguir. Porque o PSOL não é só da momento eleitoral, nem somente dentro do parlamento, é fora do parlamento, são nas lutas. E esse é o papel que o PSOL tem dado e o crescimento e a referência também para a classe trabalhadora no Brasil. O PSOL, na medida em que vai participando, se envolvendo em todas essas lutas sociais, ele afirma um novo caminho para a política brasileira. E eu creio profundamente que a perspectiva de mudança real na política brasileira virá por esse partido e por aqueles que se associam nessa mesma causa. De alguma forma o PSOL representa, apesar dos seus 10 anos completados agora, mas ele representa ainda uma esperança de que é possível fazer política de um outro jeito. Nós somos a prova viva de que é possível resistir. Nós temos que criar um novo imaginário de esquerda. Nós temos que criar novas maneiras de atuar, de organizar o povo, né? De criar grandes manifestações de massa, participar de um processo transformador de elevação do nível de consciência e de organização. Então é necessário fazer política, é necessário invadir de gente, né? De jovens, de sindicalistas, de negros, de índios. Esse congresso tem que refletir o que é o Brasil. É preciso resistir, lutar, não ceder. Então nós temos que construir um novo imaginário em cima de uma outra política com justiça social, distribuição de renda,
participação popular e dizer que é possível construir essa alternativa. E só é possível fazê-lo se você ganha a confiança dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Então, é através das lutas das mulheres, dos negros, dos homossexuais, da luta contra qualquer discriminação na nossa sociedade. É na luta contra essa política econômica e por reformas estruturais que o PSOL se afirma, mas é também sendo coerente entre a teoria e a prática. Longa vida ao PSOL, 10 anos de existência e muitos outros momentos vamos estar juntos para construir esse futuro.